Estamos com um paciente na quarta década da vida, apresentando sintomatologia para o membro inferior à direita, para a raiz de S1. Na cirurgia nós começamos um pouco diferente. Nós vamos deixar a ressonância para mostrar no final de tudo, porque nós vamos tentar com uma melhor metodologia para a visualização das imagens. Então nós estamos aqui com uma compressão da raiz de S1, né? Que é justamente aquela raiz descendente a nível da vértebra de L5-S1. E o que está sendo feito agora? Estão vendo essa broca no fundo que está retirando parte do processo articular, que nós chamamos de faceta, o processo articular, ou então região da SAP, entendeu? Que está fechando a região posterior do canal lateral. Por que isso? Nós temos que desnudar a raiz descendente, que fica protegida por essa estrutura óssea, pela região posterior. Então, por trás, nós temos o processo articular e, pela frente, nós temos a hérnia de disco. Então, é muito importante a retirada do ligamento amarelo, que já foi procedido, não temos mais ligamento amarelo aí, estamos tirando o processo articular e, daqui a pouco, na próxima, logo adiante, nós vamos ver a raiz descendente aparecendo, né? Então, normalmente a gente come sempre a parte lateral aqui do lado direito, fugindo da raiz espinhal. Sempre lembrando o nosso reloginho. Na parte de baixo, né, que tem aquele Vzinho ali embaixo, é 6 horas, em cima meio-dia, 3 horas à direita, que é a cabeça, e 9 horas é a região do pé. Sempre o cirurgião tem que estar com essa imagem na cabeça dele. Onde é que estão as estruturas nervosas? Então, já tiramos o ligamento amarelo. Isso que está sendo retirado agora com esse instrumento é o processo articular. E ali embaixo ainda tem um pouquinho de gordura, que a gente chama de gordura epidural. Então, aqui avançamos um pouco mais na cirurgia. Já estamos em mais ou menos quantos minutos, Bruno? Meia hora, 40 minutos? 50 minutos de cirurgia. 50 minutos de cirurgia, né? Aqui, a nossa dificuldade aqui é devido a muitas veias, semelhante a varizes, entendeu? Então, a gente tem que controlar bastante o sangramento. Essa estrutura mais esbranquiçada que vocês estão vendo aqui no centro da tela é a raiz descendente de S1, né? Então, quando a gente fala que é a raiz descendente, na frente dela, né, ou seja, atrás dela, nós vamos encontrar quem? A hérnia de disco, né? Estamos retirando essa gordurazinha aqui, que é chamada gordura epidural, né, juntamente com a parte do ligamento amarelo. Então, ela aparece já aqui, ó, tá vendo? Está bastante engrossada, está avermelhada, e ao fundo, nós vamos mostrar agora, a hérnia discal. Então, vocês conseguem compreender bem agora, né, que a hérnia de disco lá no fundo, mais ou menos de 7 horas, isso aí é a hérnia. Comprime a raiz espinhal por um lado e, pelo outro lado, a raiz é comprimida pelo ligamento amarelo e os processos articulares. A história da irradiação praticamente é sempre isso. É o paciente com degeneração, isso é um paciente de 40 anos de idade, que, por um lado, a degeneração avança em direção ao nervo e a hérnia aparece e avança também em direção ao nervo. Então, essa compressão, esse sanduíche do nervo é que determina o aparecimento dos sintomas. E é justamente isso que traz o paciente aos ambulatórios da ortopedia e da neurologia para realizarmos as descompressões. Então, é muito importante irmos controlando o sangramento para individualizarmos bem a hérnia de disco e realizar a sua retirada. E com isso, depois da retirada, finaliza o procedimento. Bem, então, no nosso reloginho, né, a raiz está de 9 às 3 horas e o que nós estamos observando aí, existe um plexo venoso que é chamado plexo de Batson. São varizes. Aí vocês vão perguntar, por que tem varizes aqui nessa região? Porque existem diversas veias. São 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo e vão de cima para baixo. E essas do lado direito e esquerdo, elas se comunicam. E como existe essa compressão, essas veias se dilatam e aparecem essas varizes. Semelhante como é que vocês devem encontrar, às vezes, nas pernas das pessoas, de algumas mulheres, que fica aquele novelo a nível da panturrilha, é bastante semelhante. Aí chama-se o plexo venoso de Batson. Essas varizes formam um novelo que qualquer toquezinho nelas, elas sangram. Então,
a gente gasta um bom tempo da cirurgia controlando esse sangramento do plexo venoso de baço. Depois que nós conseguimos controlar esse sangramento, vocês vão ver logo a seguir no vídeo, que vai ficar tudo muito mais nítido. E vamos identificar direitinho a raiz descendente, a hérnia que já está sendo retirada, já retirou bastante. É uma hérnia endurecida, porque ela não vem toda de uma vez só, ela vem aos pedaços. Bem, finalizamos aqui o procedimento, né? Aquele corda branca é a raiz descendente, né? O soalho, lá embaixo, onde é que estava a hérnia de disco. E se vocês perguntarem agora, o que foi mais difícil da cirurgia? Conter o sangramento. Por causa de quê? Das varizes. Que a gente não pode ir adiante na cirurgia se por acaso estiver sangrando. Esse sangramento que vocês estão olhando aí, isso aí é coisa de gota, tá? Porque isso aí está muito amplificado. O nosso campo de visão aqui é na faixa de uns 3 milímetros quadrados. E qualquer gotinha de sangue atrapalha tudo. Então, o objetivo da cirurgia foi realizado, que é a retira processo articular, tirou o disco endurecido, liberação de toda a raiz e a contenção do sangramento. Agora já está limpa a cirurgia, tá, vamos mais uma finalizaçãozinha no sangramento e acabamos. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, né, entre em contato com as nossas mídias sociais. Isso aqui que nós estamos colocando aqui dentro é um trigger. O trigger é como se fosse um bisturi elétrico, né? A gente localiza onde é que está o sangramento e vai queimando a sua volta. Porque a gente quer uma ferida bem limpinha, sem sangramento nenhum. Já finalizamos o nosso final aqui agora, é só conter um pouco mais de sangramento, manter uma ferida bem limpinha, para não ter nenhum tipo de aderência. E, lógico, a gente sempre avisa ao paciente que, nesses casos de compressão de longo prazo, muitas das vezes o paciente fica com a parestesia, ou seja, uma dormênciazinha na perna, devido à descompressão abrupta da raiz espinhal. E depois de umas 2, 3 semanas, ela desaparece, por isso que a gente sempre deixa avisado, para o paciente não ficar e ter algum outro tipo de sensação. Né? Finalizamos, raiz completamente liberada, tá vendo? Conforme prometido, né, estamos voltando aqui ao caso da cirurgia do dia 31/10, do sexo masculino, 46 anos de idade, porque na ocasião a gente não tinha, o computador só tinha imagem em papel, né? E não ia ficar de qualidade bacana. Bem, então aqui estamos com o perfil da ressonância magnética e de cara nós já observamos o quê? Um problema em L5-S1, que é aqui, L4-L5, e um problema iniciando aqui em L3-L4, né? Sempre a nossa pergunta é: aonde está a sintomatologia, qual nervo está sendo comprimido? Porque numa visão, às vezes, de uma pessoa mais leiga, acha, poxa, se fôssemos escolher a região, escolheríamos aqui, ó, L4, L5, porque tem uma compressão bem maior do que L5, S1. Aí vamos para a clínica. A clínica é de que região? Qual o nervo comprometido? É o L5, S1 do lado direito, né, Eder? Não, foi o nervo que estava comprimido é o de S1 à direita. S1 à direita. Que fica onde esse nervo? Fica aqui, ó. Eu fui procurar aqui aí nós vamos procurar na ressonância. Aqui que ele está passando a raiz de L5. Isso aqui é L5, ó. Isso aqui é a raiz de L5, tá vendo aqui? Descendo aqui? Mas a sintomatologia basicamente é S1. S1. Quando fala S1, nós estamos voltados mais para essa região S1 daqui, ó. Essa aqui, ó, que passa por fora aqui, tá vendo? Que vai sair aqui em S1. Ela desce aqui, ó, sai entre a vértebra de S1 e S2. Ela é uma raiz descendente L5, S1, e vai ser uma raiz emergente aqui embaixo. Vamos olhar agora o corte transversal. Como é que a gente viu isso aí? Eu fui lá no de cima, a gente viu lá, não tinha a raiz de L5 que está passando aqui. Olha aqui, a L5 aqui, bem nessa bolinha aqui, ó. Ela não está com comprimida, tá? Tá tranquila. Né? Olha a hérniazinha aqui, olha. A hérniazinha está aqui. Central. Uma hérnia mais central. Essas bolinhas pretas que é a caldequina. Quando a bolinha preta está dentro da dura, significa que o nervo vai sair mais lá para baixo. Né? Então as bolinhas estão preservadas, está tudo no seu lugarzinho certinho. Tem uma hérnia? Tem a hérnia. Tem muita expressão no perfil. Vamos descer agora. Aí a gente vai lá no perfil de novo, vai lá no perfil. Vamos lá no perfil aqui, ó. A gente vê que é uma coisa mínima aqui, né? E aí a gente faz um corte. Desce aqui, desce no perfil aqui. Faz um corte lá no perfil. Ó, corte no perfil. Olha agora à direita, Sama. A compressão. Aqui hoje tem uma participação da Sama. Sama participando com a gente aqui, ó. Aqui o lado esquerdo completamente livre. Aqui o lado esquerdo, livre. Aqui a direita. E a direita, a raiz que está descendo aqui, que é essa raiz de S1 aqui, ela está comprimida aqui, ó, por esse bico. Esse bico grande, ó. Dá uma subidinha, sobe e desce com o cursor. Sobe um pouquinho mais, sobe e desce, ó. Normal. Pra gente ver dinamicamente. Normal, desce.
Ó, a compressão, sobe e desce Olha lá, a agora. herniazinha ali, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, compressão normal. E depois, ó. Vamos descer com a imagem e nós vemos a compressão aqui. Né? Olha lá onde está a compressão. Pegamos exatamente a raiz assim. Isso porque a gente sempre chama atenção, né? A gente não pode nunca operar a ressonância magnética. Tem que associar a ressonância com o exame físico. E muitas das vezes nós temos uma grande imagem na ressonância como essa daqui de L4, L5, uma pequena imagem de L5S1, mas a responsabilidade da sintomatologia está aqui. E o doente hoje está muito bem, estamos aí com praticamente, sei lá, uns 7 dias de pós-operatório, porque hoje é dia 6, ou seja, 7 dias de pós-operatório, o paciente está muito bem. Significa o quê? Que a escolha ela foi perfeita, né? E sempre temos de observar o seguinte, qual a raiz que dói? É a raiz de S1. Aonde está a patologia? Está em L5S1. Qual a maneira mais fácil de chegarmos nela? Pela via interlaminar. Chegamos, retiramos a hérnia e hoje o paciente está muito bem, obrigado. Direto nela aqui. Entramos por aqui, ó. Abrimos a lâmina, retiramos o ligamento amarelo, conforme você viu nos vídeos anteriores, afastamos a raiz de S1 e retiramos toda essa estrutura aqui. Pode ser que exista uma nova cirurgia no futuro? Claro que sim. Aonde? Pode ser que seja na vértebra de cima. Mas na maioria das vezes, quando a gente opera a de baixo, o pouco de sintomatologia que o paciente pudesse ter mais adiante, ela simplesmente desaparece. Outros pacientes têm que refazer, têm que operar a parte de cima no futuro.